Olá pessoal, eu sou o Dr. Refrigeração, trazendo para vocês a continuidade da aula de número 9, tá? Eu acabei esquecendo de falar alguns detalhes para vocês. No final da aula eu acabei até correndo um pouquinho e sem querer a câmera acabou desligando. Acidente de trabalho. Então estou trazendo para vocês a continuidade, o finalzinho da aula de número 9. Pessoal, durante a aula eu cometi assim alguns erros leves, erro verbal. Eu falei para vocês que o fusível de entrada da placa era fusível térmico e ele não é fusível térmico, tá pessoal? Eu acabei confundindo com fusível térmico de refrigerador. Às vezes no calor a gente acaba falando, cometendo esse deslize, mas ele não é fusível térmico, é fusível de vidro, certo? E outra coisa também é que eu falei que o varistor, tá lembrado do varistor? Tanto ele pode vir dentro da caixinha, como ele pode vir fora da caixinha. O varistor era um componente elétrico, mas ele é um componente eletrônico, tá? De eletrônica analógica. Ele é um componente eletrônico. Então vamos lá. Pessoal, dando continuidade à nossa aula sobre placa, eu vou estar falando para vocês aqui o seguinte. Estão lembrados do varistor? O varistor ele não pode dar continuidade. Se ele der continuidade, ele está em curto, pessoal. E se ele estiver em curto, a primeira coisa que ele vai queimar é o fusível. Tá vendo aqui o fusível? Ele aqui está no desenho natural dele, olha. Olhando para a parte do fundo, aqui eu tenho o ponto de medição nele. Com o multímetro na escala de continuidade de sinal sonoro é só você medir com um equipamento desenergizado, tá? Desligue o disjuntor, não esqueça. Porque se você não desligar o disjuntor e for medir, vai dar curto. Porque aqui, olha, passa uma fase e aqui passa outra fase. Então, não esqueça de desligar o disjuntor, beleza? Pessoal, no finalzinho da aula de número 9, eu estava falando sobre transistor, que é esse camaradinho aqui, olha, e sobre triac. E o que são esses dois caras, você pergunta? Pessoal, são componentes eletrônicos que trabalham como interruptores. Como é que eles funcionam? Eles têm três perninhas. Uma dessas perninhas é o gate, é o gatilho. E toda vez que ele recebe um sinal que pode ser positivo ou negativo, tá aí para componente PNP ou NPN. Se eles receberem um sinal positivo ou negativo, eles fecham o contato e pode acionar relés, pode acionar motoventilador de baixa potência. Quer ver uma coisa? Vocês estão vendo o chicotinho aqui, ó? É esse chicotinho aqui que alimenta o motoventilador da unidade evaporadora. Olhando para a parte de trás, eu vou pegar essa trilha daqui, pessoal. Vou pegar a caneta aqui. Tá vendo essa trilha daqui? Tá vindo nessas três perninhas, tá vendo aqui, olha? Essas três perninhas aqui é um transistor, tá vendo? É justamente esse camaradinho aqui que aciona o motoventilador dessa placa daqui, que é uma máquina de 12.000 BTUs, entendeu? Então tanto pode ser um transistor, como também pode ser um triac. Esse camaradinho aqui, ele também pode fazer acionamento de motoventilador. Quer ver uma coisa? Em máquina de lavar, ela não agita para um lado e para o outro? Quem faz essa agitação são dois triacs desse aqui, ó. Um gira o motor para um lado, o outro gira o motor para o outro lado. Então fica nessa, ó. Dois triacs são interruptores eletrônicos. Eu sempre ando com esses camaradas dentro da minha mala de ferramenta. Por quê? De repente eu chego numa casa em que a unidade evaporadora, o ventilador não funciona, eu vou logo nesse cara, testo a bobina do motor, testo o capacitor. Se a bobina estiver boa, o capacitor estiver bom, eu energizo direto. O motor funcionou, eu vou logo nesses caras, eu troco logo eles. Eu não fico perdendo tempo testando, até porque são componentes baratos. Então já ando com ferro de solda, substituo. Se não funcionar nesse caso, o responsável direto pode ser o CI de comando ou CI de potência, pessoal. Porque é o CI que manda a informação para o transistor ou para o triac que vai fazer o acionamento do motor. Beleza, pessoal? Dando continuidade aqui, eu tenho dois capacitores eletrolíticos. Tá vendo? Para que servem esses caras? Veja só.
Tá lembrado da entrada de tensão do transformador? Em algumas placas o transformador vem fixo direto na placa, tá vendo? Em outros modelos o transformador vem fora, que nem eu mostrei para vocês no início da aula do número 9. Então aqui a tensão entra no transformador, sai do transformador e retorna para a placa. Passa pela ponte retificadora, passa pelo capacitor que trabalha como filtro, passa pelo regulador de tensão e daqui é feita a distribuição para toda a placa eletrônica, tá? É utilizado também resistores, onde essa tensão pode ser reduzida, sai normalmente 12 ou 13, é reduzido para 9, 5, 1,5, dependendo do modelo da placa, tá? Mas eu vou estar mostrando para vocês aqui uma situação que pode queimar o fusível. Aí você diz, e qual é? Isso pode acontecer com qualquer placa, pessoal, não precisa ser exclusivamente de ar-condicionado, que é esse camaradinho aqui, ó, o diodo, tá? Se alguns desses diodos estiver em curto, o que é que acontece? A retificação, os valores positivo e negativo são misturados. Então fecha-se curto na hora, abrindo o fusível de vidro. Diodo, eu estou com aqui na mão, ó, a gente sabe que ele só pode dar continuidade em um dos lados. Ele não pode dar continuidade dos dois lados. Quer ver uma coisa? Vou fazer um teste aqui para vocês verem, ó. Pega o multímetro, coloca na escala de diodo ou sinal sonoro. Pega as duas ponteiras aqui. Fechei, olha, deu continuidade. Vou testar ele aqui para vocês darem uma olhada. Tá vendo aqui o diodo? Vou pegar o lado positivo da ponteira. Coloquei desse lado, não me deu nada. Tá vendo aqui, olha? Não me deu nada. Vou inverter agora a ponteira. Vou colocar o lado negativo desse lado. Me deu continuidade. Tá vendo aqui, pessoal? Se ele desse continuidade dos dois lados, isso é um indicativo de que o diodo está com defeito. E se ele estiver com defeito, o fusível queima na hora. E como, em que situação isso acontece? Muito bem. Você liga o disjuntor da máquina, assim que ligou o disjuntor, o fusível, pá, queima. Ou então, liga o disjuntor arma, quando você liga a máquina, o disjuntor, pá, queima. Então isso pode ser um indicativo de que um desses diodos está com defeito. Mas também pode ser o varistor, que nem eu falei para vocês, tá? Então veja só, voltando ainda para os transistores ou os triacs, eles acionam relé de potência, que é esse camaradinho aqui, ou pode acionar diretamente o motoventilador, ou então pode acionar relés que aciona velocidade de motoventilador. Mas quem aciona esses relés são os transistores, tá vendo aqui, ó? Esse transistor aciona esse relé, esse transistor para esse transistor para esse. Então o transistor é um componente muito importante. Agora veja só, eu falando de relé de potência, eu tenho esse camaradinho aqui. Às vezes você liga a máquina, aciona a unidade condensadora e ela não funciona. Primeiro eu vou testar individualmente a unidade condensadora. Funcionou? Eu vou na placa. Primeira coisa que eu tenho que ver, pessoal, tá vendo aqui o relé? Tá vendo aqui a bobina do relé? É só eu testar ela. E como é que eu faço isso? Eu pego o multímetro na escala de continuidade sinal sonoro e vou medir a bobina do relé. Aproximar um pouquinho aqui. Tá vendo aqui a bobina? Vou medir a bobina. Ela tem que me dar resistência. Tá vendo aqui no multímetro? Olha, aproxima um pouquinho do multímetro. Vou medir aqui para vocês verem. Tá vendo que ela está me dando resistência? 163 ohms. Então veja só, pessoal. Se ela não tivesse me dando nada de resistência, a bobina estaria aberta. Eu teria que estar substituindo o relé. Entendeu? E outra coisa também é o seguinte. Não precisa ser um relé de potência para ter essa bobina. Qualquer relézinho, pessoal, tem a bobinazinha dele. Tá vendo esse relézinho aqui, ó? Aqui eu tenho a parte de potência dele e aqui eu tenho a parte de bobina dele. Todo relé tem bobina. Então se de repente não está saindo sinal da evaporadora para a condensadora, primeira coisa que eu vou medir, a bobina. Me deu resistência. Segunda coisa que eu vou fazer, vou para o transistor ou triac.
que é ele que aciona a bobina. Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham gostado. Fica mais essa dica aí do Dr. Refrigeração para vocês. Até a aula de número 10. Para aqueles que têm compromisso comigo, deixe o seu like. E para os demais, que Deus te abençoe da mesma forma. Tchau, tchau.